Shalom, shalom, povo de Deus. Vamos para a segunda parte do nosso ensino, da nossa aula sobre limpeza espiritual. Agora que você já entende um pouco da frequência espiritual, dos portais que são abertos, você precisa ter consciência. Se você invoca a presença de Deus na sua casa, existe um portal espiritual aberto, uma frequência ligada diretamente com o céu. Amém? Então ali você ora, ali você jejua, ali você entoa louvores. Existe um altar levantado. Existe um portal espiritual pelo qual anjos descem, bênçãos chegam, orações são levadas pelo Espírito Santo, que intercede por você, pela sua casa. Ou seja, você sabe a seriedade disso. O que eu quero dizer para você é, assim como você tem o poder de abrir esses portais, mediante ao Deus que você adora, da mesma forma, pessoas que podem ter morado na sua casa, dormido nesse quarto, eram donos desse veículo, desse lote que você comprou, dessa empresa que você adquiriu, desse ponto comercial que você alugou. Pode haver portais ali abertos que não sejam de frequência celestial, que não foi adoração e invocação do nosso Senhor Jesus Cristo, mas foi aberto a outras entidades e cultos, né? Ao próprio diabo foram feitos. Ok? Às vezes em troca de cliente, de riqueza, de bens materiais, ou até mesmo na compra daquele imóvel pode ter tido derramamento de sangue, injustiça, coisas erradas. Amados, você tem que entender. Portais são abertos a todo tempo. Mas a palavra do Senhor que acabamos de ler, né? De Mateus, Mateus, acho que capítulo 16, foi isso? Mateus 16, lá no 19, vai dizer que tudo aquilo que nós ligamos na terra está ligado no céu. E o que desligamos na terra também está desligado no céu. Ok? Então, nós vamos desautorizar qualquer ligação que possa ter naquele lugar, naquele objeto, naquele ambiente feito por uma outra pessoa. E isso é de extrema importância. Muitos crentes sofrem ataques espirituais por não saber como lidar com esse nível de guerra. Isso, amado, é um conhecimento que deveria ser passado a todas as igrejas. A igreja deveria pregar isso nos seus cultos de domingo. Eu prego isso nos meus cultos de domingo, ensinando as famílias da minha igreja a se protegerem dos ataques do diabo. Porque muitas das vezes, amado, a pessoa está dentro da igreja e ela não tem um minuto de paz. Você já viu pessoas comentarem, foi só eu ir para a igreja que a minha vida virou um inferno? Por quê? Porque portais estavam abertos, a pessoa não tem conhecimento de como fechar esses portais, de como tirar o trono de Lúcifer de dentro de determinadas situações, e elas vão adorar a Deus, e todas as vezes que elas se levantam pela vida de alguém, que vão guerrear, que vão batalhar, elas estão sempre sendo atingidas com os dardos e as setas do diabo. Por quê? Porque ela não sabe que tem que fazer limpezas, tem que fazer renúncias, tem que fechar portais espirituais que podem ter sido abertos, até por um pecado próprio. Então, assim, eu não consigo ensinar tudo nessa aula, mas vou dar para você as dicas principais do que você deve fazer. Vamos lá. Primeira coisa que você deve fazer quando você adquirir um imóvel, uma casa, comprar um lote, enfim, você sentiu que tem uma frequência negativa, que pode ter um portal do diabo aberto dentro desse lugar, dentro dessa casa, dentro desse ambiente? Você que está morando, você que é o dono, você tem legalidade sobre aquele lugar. Então você vai desligar as coisas que podem ter sido feitas ali para fechar os portais, ok? Primeira coisa, então, você tem que levantar um altar de adoração. Portais são abertos através de altares que são levantados. Então, se alguém levantou um portal para o diabo, abriu um portal para o diabo, ou seja, levantou um altar de adoração, fazendo um sacrifício, uma oferta de animal, de sangue de animal, de bebida, de qualquer coisa do tipo, dentro dessa casa, uma vela acesa, um incenso, qualquer coisa que tenha sido feita para invocar deuses, né, de feitiçaria, bruxaria, amados, você precisa entender. Você vai ter que quebrar esse trono e levantar um outro trono, o trono de Jesus Cristo dentro desse ambiente. Então, o que você vai fazer? Você não tem coisas que a gente não dá conta sozinho.
Para isso, Deus nos deu ministérios angelicais, milhares e milhares de anjos que trabalham em todas as áreas, incluindo a área de libertação. Eu que trabalho com libertação já há 17 anos, trabalho com libertação com auxílio de anjos. A maioria da libertação que eu opero com o auxílio de anjos. A palavra diz que anjos são conservos que estão a serviço dos filhos de Deus que hão de herdar a salvação, amém? Então Deus nos deu anjo para operar de forma sobrenatural em coisas físicas através de um comando da nossa voz. Então eu uso muito a ajuda dos anjos para ministrar libertação, ministrar cura e operar em nome de Jesus Cristo. Então você precisa crer que Deus designou anjos para trabalhar na área da libertação e você vai invocar. Você vai dizer, Senhor Jesus, eu vou levantar aqui um altar de adoração para o Senhor. E você ali vai separar um lugar na sua casa, vai começar a orar naquele lugar, vai colocar louvores naquele lugar, vai fazer orações, vai derramar lágrimas naquele lugar. Isso é levantar um altar, né? E você vai pedir a anjos intercessores que venham te ajudar a interceder dentro daquela casa, anjos libertadores, né, de guerra, que venham guerrear nas cortes celestiais em áreas onde você não domina, onde você não vê, mas que eles passem a espada de fogo, que eles anulem toda a obra de feitiçaria, que eles recolham todo o sangue que foi derramado, obra de feitiçaria que foi entregue. Entende? Quebrem toda e qualquer arma que for forjada contra você ou alimentado dentro daquele lugar, um altar, né, para Satanás. Você vai pedir a anjos que façam essa limpeza. Você vai começar, anjos, passa a espada de fogo aqui. Vai limpando, eu quero um anjo especializado na área da batalha espiritual. Eu quero um anjo que vai recolhendo todo derramamento de sangue. Se houve aqui altares abertos, eu quero anjos agora que vai quebrar esses altares passando a espada de fogo. Você vai começar a orar nesse sentido, ok? Isso você não precisa ver, você só precisa crer. Ok? A fé é a firme convicção do que eu não vejo, mas é a certeza do que eu espero. Ou seja, você tem certeza que está dando comando ao anjo do Senhor e o anjo do Senhor vai começar a operação da limpeza. Você só precisa crer, não fica esperando ver nada. A gente não vive por vista, a gente vive por fé, diz a palavra, certo? Então, após você ter feito esse pedido ao Espírito Santo, que libere os anjos e comece a chamar anjo de limpeza, anjo de intercessão, anjo de guerra, vem dentro desse lugar, vai limpando, vai tirando, vai destronando todo o demônio que tiver aqui, vai agora arrastando para fora. Você precisa deixar fluir. O Espírito Santo vai te ajudar a fazer essa oração. É Ele que intercede por nós, é Ele que nos ajuda a orar, ok? Então, após isso, o que você vai fazer? Você vai usar as armaduras de Efésios 6. Você vai começar a declarar, Deus, eu me revisto do capacete da salvação, da couraça da justiça, eu me cinjo agora com toda a verdade, calço meus pés com o evangelho. Você precisa, se você tem dúvidas, abre lá, Efésios 6, e vai ler as armaduras de Deus. Começa a tomar posse, mas eu vou te dar uma dica muito preciosa. Enquanto você declara as armaduras, começa a fechar seus olhos e visualizá-las sobre você. Começa a trazer para o físico aquilo que é espiritual. Aleluia. Começa. Você coloca, Deus, eu revisto a minha mente com todo o capacete da salvação, que eu vou resistir aos dardos inflamados do maligno. Então, assim, você tem que conseguir imaginar o diabo lançando seta de medo, setas de pânico, setas de desânimo, e essas setas batendo no capacete da salvação e caindo por terra. Aleluia. Porque Deus está guardando sua mente, está te protegendo. E assim você vai tomando posse de cada arma, né? De cada revestimento que Efésios 6 vai nos ensinar. Só que você não deve fazer isso só sobre você. Você começa a revestir seus filhos também. Se tiver mais alguém na casa, vai, impõe a mão, ora. Se não tiver, você pede um anjo que vá até o encontro dessa pessoa onde está e revista essa pessoa com todo equipamento, com toda a armadura de guerra. Por quê? Porque você vai entrar numa guerra poderosa. Ok? Não se pode entrar em guerras, amados, sem saber o que está fazendo. Porque se você entra em guerra despreparado, certamente você vai ser atingido. Então eu estou te ensinando em passos muito básicos, assim, e objetivos o que você tem que fazer. Certo? Não dá para mim aqui dar uma aula completa sobre tudo isso. Mas em passos básicos você está aprendendo comigo como fazer a limpeza espiritual, certo?
Então fez o revestimento da sua vida, faz o revestimento do esposo, de cada filho, ok? De cada integrante daquela família, você faça o revestimento. E eu vou dar uma outra chave, animais domésticos. Revista os animais domésticos. Por quê? Porque normalmente nesses níveis de frequência de batalhas de alto nível, essa guerra que está envolvida ali dentro da sua casa vai procurar alguém, uma alma, um olho para poder estar visualizando tudo que está acontecendo, e muitas das vezes animais domésticos são atingidos no meio de guerras, ok? Podem ficar possessos e podem até morrer. Ok? Demônios podem até matar seu animal doméstico no meio de uma guerra espiritual. Isso é uma coisa que quase ninguém ensina, quase ninguém fala, certo? Então, revista seus animais domésticos também. Fala, Deus, eu revisto meu animal aqui também, toda a armadura. E eu declaro que o diabo não pode tocar, demônio nenhum pode tocar, frequência nenhuma do inferno vai poder ter retaliação sobre a vida desse animal, sobre a vida do meu filho, sobre a vida do meu esposo, enfim. Reveste todo mundo. Ok? Pastora, por que estou me revestindo? Porque você vai entrar na guerra de alto nível. Certo? Então faça o revestimento com fé, com ousadia. Abre a boca, fale em bom tom dentro da tua casa as ordens que você está dando e o novo governo que você está estabelecendo. Aleluia! Começa a dar ordem para o inferno bater em retirada daquele lugar. Certo? Então você, antes de começar esse nível de guerra, se revista. Levantou o altar de adoração, oração, jejum, consagração dentro da sua casa, certo? Palavras proféticas, lê a Bíblia em voz alta. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em vez de espaço. Amado, ora o Salmo 23, ora o Salmo 91, ore a palavra dentro da sua casa. Salmo 1, ora dentro da tua casa. Isso levanta altar ao Deus de Israel dentro da tua casa e quebra todo o altar de deuses que foram invocados aí dentro. Certo? Feito isso, você agora precisa manter, presta atenção, o altar de adoração com a lenha acesa, 24 horas por dia. Certo? O sacerdote era responsável por manter o altar, né, aceso, o fogo aceso. O fogo não pode se apagar. Pastora, como é que mantém o fogo aceso? Adoração. Louve ao Senhor, cante ao Senhor, declare salmos ao Senhor cantados, bota a Bíblia lida aí dentro da sua casa, né? A gente sabe que tem a Bíblia em áudio, bota ela dentro da sua casa. O diabo não suporta, frequência maligna não suporta o ambiente onde Cristo está sendo adorado. Amém? Então você começa ali a cantar louvores. Aquele louvor que está mexendo com você. Aquele louvor que você ouve e você se quebranta. Bota ele para tocar no repete. Tira de perto o seu celular. Eu sempre falo isso. Não fica olhando o celular. Bota no repete e sai de perto. E ali você vai cantando, você vai chorando, você vai adorando, você vai se quebrantando. Daqui a pouco você está profetizando dentro dessa casa. Você não tem noção do nível espiritual. Por quê? Você vai começar a sentir seu corpo arrepiar. Vai começar a sentir formigamento. Aleluia. Vai começar a sentir um vento passando dentro da sua casa. Você vai sentir a presença de Deus se você fizer esse passo a passo que eu estou te ensinando. Ok? Então bota aquele louvor que quebranta você, que faz as lágrimas descer, que faz você adorar. Começa a adorar em bom som, sabe? Em voz alta dentro da sua casa, passeando pelos cômodos, estendendo a mão, entronizando, invocando a presença de Jesus dentro desse ambiente, dentro dessa casa, em nome de Jesus. Porque eu tô te ensinando a levantar os alicerces da guerra espiritual. Porque não é sobre como eu lido com o principado, demônio, como que manda sair, como que destrói. Amados, é você primeiro se preservar, preservar sua família, levantar altar de adoração, entronizar Jesus. Para quê? Para que você não sofra retaliações, o inimigo não possa vir dentro da sua casa, tocar na tua casa, tocar na tua família, tocar nos seus bens, queimar seus eletrodomésticos, matar seus animais. Ele não pode fazer isso porque você mudou a frequência do ambiente. Correto? Você gerou uma frequência de adoração. Então, amados, ore, adore, até as lágrimas descer. Eu já treinei tanto isso, já fiz tanto isso, que hoje, gente, quando eu vou orar, eu falo assim, Pai, eu tô aqui. As lágrimas já descem, porque é algo que foi se formando.
Esse espírito de adoração, ele é formado pela frequência a qual a gente adora. Isso vai aumentando o quanto a gente carrega da presença de Deus. Ah, você não tem noção como eu amo falar disso, né? Porque é algo que eu vivo, eu não estou falando de algo que eu ouço falar, é algo que eu vivo. Então, amados, você precisa gerar essa frequência. Você precisa gerar esse ambiente. Você precisa fazer isso frequentemente dentro da sua casa. Então, separe uma semana, por exemplo, para fazer limpeza. Comece entronizando, orando, jejuando, pagando um preço, levantando esse altar, invocando os anjos para estar trabalhando dentro daquela casa. Comece fazendo isso, blindando, né, revestindo você e sua família, certo? Comece fazendo isso. E aí sim, aí nós vamos para outros passos de guerra. E aí o que você vai fazer? Agora chegou a hora do que nós chamamos de intercessão profética. O que é intercessão profética? Você vai reivindicar tudo que foi feito de errado naquele lugar e você vai retirar de lá. A intercessão profética é eu me colocar no lugar da pessoa que cometeu o erro. Certo? Mas para isso eu preciso ter passado por esses passo a passo, tá revestido. Agora eu vou dizer, Deus, eu te peço perdão pela família que morou aqui em outro tempo, pelos donos desse local. Se eles abriram aqui uma porta de ilegalidade, se eles adoraram outros deuses, se eles derramaram sangue aqui dentro de alguém, se houve aborto dentro dessa casa, se houve dinheiro que foi impregnado nessa casa através de jogos de azar, através de pactos com Satanás, eu peço perdão por essa família, eu peço perdão pelo fulano de tal. Se você sabe o nome, declare o nome. Se é seu pai, se é sua mãe, declare o nome. Deus, eu me coloco agora em oração na tua presença e peço perdão pelos meus pais, peço perdão pelos meus filhos, peço perdão para quem você vai trabalhar a libertação. Pede perdão, você está fazendo uma oração profética, reivindica. E aí você deixa o Espírito Santo fluir. Você vai começar a anular. Deus, eu anulo todo o ato de prostituição que teve dentro dessa casa. Todas as vezes que meu pai cometeu adultério contra minha mãe, agora eu anulo todo esse portal de legalidade. E eu chamo agora o sangue de Jesus Cristo. Passo do sangue de Cristo sobre toda a legalidade que foi aberta aqui. De adultério, de promiscuidade, de pornografia, de feitiçaria, de bruxaria. E aí você deixa o Espírito Santo te levar. Deus, esse banheiro, todo ato de pecado que ocorreu dentro desse banheiro, o homossexualismo agora seja anulado. Eu peço perdão agora por essas pessoas. Eu me coloco agora no lugar de um soldado de Cristo e o sangue de Cristo agora é passado sobre esse lugar. Você está entendendo? Você vai agora reivindicar de forma profética. Você vai se arrepender por essa pessoa. Deus, eu me arrependo. Eu peço perdão. Eu peço que o Senhor venha perdoar. Não importa qual seja a situação, a chave vai ser sempre a mesma. Tá bom? Então perdoa, Jesus Cristo. Entra nesse lugar, salva, liberta essa família, liberta essa pessoa. Peço perdão por toda a prática de pecado que pode ter ocorrido ali. Entendeu? Eu reivindico os registros espirituais deste lugar. Talvez esse lugar foi comprado de forma ilegal. Eu reivindico agora e eu peço que o Senhor perdoe, que o Senhor anule todo o contrato que foi assinado, todo o pacto que foi feito com o diabo. E eu refaço agora, através da aliança de Jesus Cristo, um novo pacto, um pacto com Deus de Israel. Eu assino agora um contrato de legalidade espiritual com o trono de Deus. Eu declaro agora que esse lugar é santo, esse lugar agora é casa de Deus. Eu e a minha família serviremos a Jesus. Não tem mais pecado, a pornografia não pode mais imperar aqui dentro, o homossexualismo não vai habitar aqui dentro. Começa a mudar a frequência com a sua voz. Automaticamente anular a frequência anterior e gerar uma nova frequência, agora de arrependimento e de aliança com Deus. Quebra de aliança em tudo que pode estar errado e fazer o ajuste que é necessário. E, inclusive, reivindicar se houve derramamento de sangue inocente. Porque a palavra diz que o sangue inocente clama justiça. Então, você vai entrar neste lugar e vai pedir que Deus venha justificar você, perdoando todo o pecado daquele local em nome de Jesus. Vamos para uma terceira parte.